Panorama de mercado, dia 10 de julho, sexta-feira, dia de forte alta na bolsa aqui no Ibov, depois de um dado de IPCA abaixo do consenso, inflação que vem muito alta e trouxe nos últimos meses, né, um dado bastante preocupante. Dessa vez que já tinha um consenso baixo, ela veio abaixo, né, era esperado aí 0,30 e poucos por cento de alta no IPCA de junho, veio 0,16. Então o mercado se animou bastante ali na divulgação da notícia, às 9 da manhã. E desde a abertura dos futuros nós tivemos um dia muito direcional de alta. Ontem já foi um dia de alta, né? Players talvez apostando ou que alguém já sabia algo nesse sentido aí de uma inflação mais controlada. Já foi um dia de alta ontem, né? Mostrando uma reação meio inesperada e hoje com a notícia, com a confirmação do IPCA mais fraco, o Ibov subiu muito forte, maior alta em muitos meses, né? Ibov fechando na máxima em 2,97%. Esse gráfico aqui na tela do TradingView está com um delayzinho no Ibov aqui de 15 minutos, mas o Ibov acabou fechando aí na máxima do dia, 2,97% aos 177.866 pontos. E trazendo uma dinâmica também na semana bastante forte de recuperação. Então, temos aí na leitura de um gráfico diário, né, uma reversão já aqui, uma leitura de um ombro, cabeça, ombro invertido. Foi ativado, não era o cenário base, né, que eu esperava, venho falando há muitos dias, o cenário estava lateral, né, do Ibov completamente travado entre a região do 175 e a região do 168, respeitando, né, a média de 50, a média de 200, e acabou agora rompendo aí essa região do 175, fechando quase em 178 mil pontos. E a gente agora projetando um alvo de curtíssimo prazo aqui desse OCOI, o alvo ficaria na região dos 180.800 pontos. 180.800 pontos, um alvo secundário lá próximo da região dos 185 mil. Vamos ver se nos próximos dias o ânimo aí segue, né? Se a gente vai ver um fluxo estrangeiro voltando pela dinâmica que apresentou-se ontem e hoje, e o dado é sempre D mais 2, possivelmente veremos, né, um cenário de gringo voltando a comprar, que será divulgado na segunda, referente ao que aconteceu na quinta-feira, ontem, e na terça-feira, referente ao que aconteceu hoje. Importante acompanhar esse fluxo estrangeiro para a gente efetivamente começar a observar se gringo vai virar mão, vai começar a comprar novamente o Brasil. Isso pode ser um trigger para a recuperação. Apesar, né, de cenário político ainda bastante incerto, Lula ainda liderando as pesquisas, né? O cenário ainda bastante difícil de ler, mas tecnicamente, né? Também falei muito aqui que era uma região de suporte bastante importante, de toda a pernada também de alta que nós tivemos, usando um gráfico aqui de médio e longo prazo, olhando um mensal, da mínima, né, de janeiro do ano passado até o topo de abril desse ano, a região do 68 era exatamente a retração de 382 e parou exatamente ali na mínima do mês passado e agora começa a mostrar uma reação. Então, no mensal, estamos ainda numa linda tendência de alta, um recuo depois de um estresse significativo, depois de um rally significativo, né? Um recuo até as médias aqui no mensal, retração de 382 e agora já começamos a mostrar força. Então, no mensal, o gráfico está muito bonito para a continuidade da alta no Ibov, apesar de todos os problemas aí fiscais, inflação ainda alta, eleições, a gente tem um ponto técnico bastante favorável para o Ibov reagir. Vamos ver efetivamente se vai se confirmar no decorrer dos próximos dias e semanas, tá? O Ibov, então, fechando aí bem o diário e na semana aí caminhando por uma alta de mais de 2%, fechando acima da média de 9 também pela primeira vez ali desde o final de abril. Teve uma queda relevante e agora temos uma leitura de recuperação para, quem sabe, aí começar uma reversão de tendência em breve com um pivô no semanal. O S&P também fechou em alta de 0,42, maior fechamento ali também desde o dia 4 de junho. A gente tem uma leitura de indefinição, né, mas que parece agora que mostra realmente querer romper esse triângulo simétrico e começar a buscar novas máximas. Estamos muito próximos da máxima histórica, né? Pegando o fechamento de hoje até o fechamento aqui de máxima histórica, 0,45% apenas para atingir esse patamar.
e 0,60 para renovar a máxima histórica lá do dia 2 de junho. Na semana, o S&P fechando com uma alta de 23, também um rally impressionante, uma correção até as médias e pode voltar agora, a partir da semana que vem, romper máxima e caracterizar um pivô, uma bandeira de alta. Então, a dinâmica segue bastante interessante para o S&P. O Dow Jones fechou com uma alta de 0,29, uma tendência ainda claramente altista, sem dar muito susto, sem ficar lateral, tendência de alta clara e nítida. O Dow Jones segue apontando para cima, né? Fechou o gap hoje aí na máxima do dia, o gap que tinha deixado ali de terça para quarta. Na semana, o Dow Jones terminou em queda de 0,5%, mas vinha de 4 semanas de alta, então natural, ficar um pouco mais lateral, um pouco mais travado é o Dow Jones, a tendência de alta segue e segue firme. Nasdaq, alta de 0,33, abriu em gap de baixa e recuperou. No caso do Nasdaq, ainda temos, né, uma dinâmica de incerteza, né, um triângulo simétrico aqui, topos mais baixos, fundos mais altos. Se romper, a gente, assim como S&P, possivelmente verá o Nasdaq aí mirando a sua máxima histórica e renovando seus patamares. Na semana, a alta no Nasdaq foi de 1,69, também respeitando muito bem a média de 9. Então, todos os índices aí em tendência clara de alta no semanal, né, nos índices americanos, e aqui no Ibov, quem sabe o início de um fundo e uma reversão para uma tendência de baixa para alta. Juros americanos, o 2 anos, apesar do dia positivo para lá, segue estressado, hoje subiu 3,6 bips, está próximo da máxima do movimento, fecha a semana com uma alta de 7,3 bips, bastante estressado. No diário, 5 anos com uma alta de 2,6, também querendo fazer um novo pivô e romper máxima lá nos 4,35. Fecha a semana com uma alta de 7,4 bips. E o 10 anos fechou aí com uma alta de 1,2, querendo também fazer um novo pivô para buscar a máxima do movimento. Fechando a semana com uma alta de 7,5 bips. Petróleo praticamente estável hoje, 0,07 de queda. Teve uma recuperação aí no início da semana, corrigiu ontem, hoje lateralizou, pode fazer um pivô de alta nos próximos dias, diante do aumento das tensões ali, entre Estados Unidos e Irã, de finalização do acordo, né? Tem todas aquelas ameaças ali, pode voltar a dar um estresse no petróleo. Na semana, uma alta de 5,67, né? Viemos de várias semanas de queda, voltamos para o patamar pré-guerra. Por enquanto, a leitura de um repique aqui no semanal não muda muita coisa, pode voltar ali para a região dos 83 dólares na média de 9 no semanal, mas a tendência ainda é claramente de baixa. Minério de ferro lá em Singapura fechou em alta de 0,54 e no aftermarket leve alta apenas de 0,05. Está querendo, né, iniciar aqui uma reversão com um fundo duplo, começa a trabalhar acima das médias mais rápidas, mas ainda a tendência de baixa, né? Vem numa direção aí bem baixista o minério, desde o topo deixado ali na metade de maio. Na semana, a alta foi de 1,47. Ainda, por enquanto, só um repique, depois de todas as semanas aí de queda que nós tivemos. O ouro, leve queda hoje de 0,31%, ainda claramente numa tendência de baixa, vindo aí para testar regiões próximas dos 4.000 dólares. Na semana, tivemos uma queda de 1,55, né? Tendência de baixa muito clara, muito bem definida aí no ouro no semanal. A prata em queda também de 0,37, também tendência de baixa muito bem definida para vir buscar novamente as regiões dos 55 dólares. No semanal, uma queda de 4,25%, pesado aí a prata. E as criptomoedas, o Bitcoin vem se recuperando, ontem subiu 1,51, hoje está subindo 1%, precisa confirmar um pivô de alta, precisa começar a negociar acima dos 65 mil por uma reversão de curtíssimo prazo na semana, por enquanto, próximo do 0 a 0, 0,38% de alta, é um repique por enquanto aqui no semanal para buscar a média de 9, tendência ainda claramente de baixa no semanal, e o Ethereum uma alta de 2,76, está caminhando para fechar vencendo a média de 50, o que é um bom sinal, e se romper ali a região dos 1.800 dólares, pode começar a trazer uma reversão no diário, no semanal, por enquanto também só um repique, no semanal uma leve alta de 0,44 para vir testar a média de 9 aí como uma resistência imediata. Semana que vem teremos uma agenda aí também bastante tranquila, né? Sem muitos dados importantes, mas a gente pode começar a ver uma dinâmica de fluxo, começar a fazer preço no nosso mercado. Isso pode ser bastante positivo para as ações de mercado interno, que estão bem amassadas e têm uma simetria para recuperação. Vamos ficar de olho, então, nesse cenário.
e observar os próximos movimentos aqui no Ibov, no índice, no nosso mercado, tá bom? Bom descanso a todos. Para quem for acompanhar aí as quartas de final, hoje, né, já tá rolando aí Espanha e Bélgica, inclusive 1-1 agora no momento. E no final de semana a gente tem Noruega, Inglaterra, Argentina e Suíça. Vamos ver aí quem vai passar para as semis. Grande abraço a todos, bom final de semana, valeu!